Apocalipse capítulo 13 é o capítulo que nós temos que estudar para entendermos melhor o decreto dominical. É um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia e nós poderíamos gastar muitas e muitas noites estudando detalhes desse capítulo. Eu falarei alguma coisa, é claro que não vou exaurir tudo o que esse capítulo apresenta, mas eu queria começar aqui no primeiro verso, ou melhor, Apocalipse capítulo 13, ele pode ser iniciado no capítulo 10. E no capítulo 10, versos 1 e 2, eu leio assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem e com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quem é esse anjo aqui? Quem é que no Apocalipse é descrito vindo com as nuvens? Cristo. No capítulo 4 você tem um arco-íris sobre o trono de Deus. Aqui aparece o arco-íris. No capítulo 1 você tem a cena de um rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. É uma descrição do Cristo glorificado, no capítulo 1, verso 12 em diante. Então, o capítulo 10 de Apocalipse apresenta o próprio Cristo. E aí diz o capítulo 10 de que ele colocou um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa essa posição de Cristo, com um pé sobre a terra e um pé sobre o mar? A sua autoridade. A autoridade sobre terra e mar. Isso significa essa posição. Agora, quando chegamos ao capítulo 13, você tem duas bestas. Justamente uma que sai da terra e outra que sai do mar. Por quê? Porque esses poderes estão desafiando a autoridade de Cristo. Então, esses poderes, esses animais que vamos entender hoje serem poderes, estas bestas, esses animais que saem da terra e saem do mar, era onde Cristo estava com os seus pés, aonde ele estava dominando. E agora esses dois poderes tentam tirar o domínio de Cristo. Esse é o contexto do capítulo 13. Então, nosso desafio hoje é identificarmos essas duas bestas e entendermos mais a respeito de um decreto que juntas elas irão lançar. Versículo 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui está o primeiro poder que sai do mar. E eu coloquei ali em destaque 3 características. É um animal, uma besta, tem 10 chifres e tem 7 cabeças. Que poder representa este animal em Apocalipse? Há séculos tem sido interpretado esse poder como sendo Roma pagã e Roma papal. Essa visão começou há muitos séculos, na época da Reforma Protestante, lá no século XVI. Isso já foi estudado e nessa direção já foi apontada. Tivemos uma publicação de um livro de Sir Isaac Newton em 1733. Ele fez um comentário sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E Isaac Newton afirmava que o poder de Daniel 7, que é a mesma besta de Apocalipse 13, era o bispo de Roma. Será que a profecia apoia esta ideia? Nós vamos ver alguns textos e entendermos. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: o que significa este animal, esses chifres e essas cabeças? Esses símbolos podem ser aplicados a Roma em suas duas fases, pagã e papal, imperial e religiosa?